Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma informação CISAD TV. Hoje, numa edição especial realizada no Salão Nobre da Associação Comercial e Industrial de Guimarães. Connosco temos como ilustre convidado o Presidente da ACIG, o Engenheiro Manuel Martins. Boa tarde, Sr. Presidente. Desde já queríamos agradecer a sua presença e as facilidades que nos foram concedidas para a realização deste programa neste belo Salão Nobre. Sr. Presidente, a reconstrução deste belíssimo edifício, sede da Associação Comercial e Industrial de Guimarães, onde nos encontramos, foi um grande investimento das anteriores e da atual direção. Considera que o facto de estar a usar um espaço com todas as condições como este e aberto à comunidade, a ACIG ressurgiu com outra força e ganhou uma maior notoriedade na cidade? Sim, parece-me com certeza que sim. As obras ampliaram o edifício tinha 1.200 metros quadrados de área coberta e ampliou em 50%, até agora temos 1.800 metros quadrados. E o edifício estava parcialmente, tinha espaços que não eram utilizáveis, porque estavam justamente a precisar de reparação, portanto agora estão todos os espaços disponíveis para serem utilizados e, portanto, de facto, a associação com a obra que fez ficou com outras condições para trabalhar, ficou com outras condições para responder às solicitações da cidade, da comunidade em geral. Ficámos, nomeadamente, com condições mais adequadas para a formação para empresários, ficámos com mais salas para a formação profissional, ficámos com o novo espaço multifunções com capacidade bem maior do que este Salão Nobre. O Salão Multifunções permite conferências, colóquios, encontros de até 150 pessoas. Este só tem capacidade para 100 pessoas. Portanto, aumentamos a capacidade de afluência às realizações que cá fazemos, e isso foi também uma das razões porque fizemos a ampliação do edifício. A lotação deste Salão Nobre já era, em muitas circunstâncias, não era suficiente para as pessoas que queriam afluir às realizações que nós promovíamos e, portanto, o Salão Multifunções teve essa função muito importante. E também, obviamente, o edifício tem um aspecto muito semelhante ao aspecto que tinha antes da obra, mas de facto, foi completamente remodelado. Todos os espaços têm agora ar-condicionado, exceto justamente esta sala, mas todas as outras 20 ou 30 espaços têm ar-condicionado, e antes não havia climatização, só havia situações de aquecimento em alguns sítios. Está um edifício muito mais seguro, porque tem uma rede de detecção de incêndio, tem uma rede armada para combate a situações de fogo, e tem uma rede de eletricidade completamente renovada, o que é um aspecto importante, porque nos edifícios antigos, quando ocorrem incêndios, numa grande percentagem das vezes, é justamente consequência do mau estado da rede de eletricidade. Como também ficamos agora com 2 escadas de acesso aos pisos superiores. Também há outra segurança do ponto de vista humano, de segurança geral do edifício, porque além da escada interior que tínhamos, passamos a ter uma escada exterior em ferro, que permite, no fundo, ser uma escada alternativa de segurança em situação de risco, em situação de incêndio, nomeadamente, que nós, obviamente, esperamos que não ocorra nunca, como é evidente, mas ocorrendo estamos preparados o edifício está preparado para ocorrer com segurança a todos os utentes que estejam no edifício nessa má circunstância, se isso acontecesse. Uma das bandeiras da ACIG nos últimos anos tem sido a aposta na formação, quer de empresários, quer de jovens a nível do ensino profissional. Como Presidente de uma Associação Comercial e Industrial, como define a importância deste investimento? A formação, portanto, a utilização destes espaços, deste edifício sede para a formação profissional, tem sido usado para cursos de formação de ativos e também para cursos para jovens de menos idade do que vós que estudais na CISAV, que é uma escola também da associação, mas sendo um curso de nível 4, portanto, equivalente ao 10º, 11º e 12º ano, portanto, os seus mais velhos, digamos assim,
que os vossos colegas que têm tido aulas aqui nos espaços de formação de cá de baixo. E, portanto, alargamos de facto a possibilidade de número máximo de alunos formados em cada ano. A formação profissional é, obviamente, fundamental para toda a atividade económica, para toda a atividade profissional. Os bons empresários precisam de colaboradores com formação adequada, portanto, com boa formação. Não existem boas empresas com maus colaboradores. E, portanto, na base de tudo está sempre a formação escolar que se tem. Numa formação profissional, portanto, que é um ensino mais prático, mais próximo do ambiente real de posto de trabalho. Eu diria, duplamente importante, porque temos possibilidades de, após a formação, após a vossa formação profissional, estares mais aptos, mais habilitados a exercer a profissão para a qual vos preparaste, para a qual estudaste, e exercê-la no ambiente das empresas que precisam de trabalhadores para as tarefas que têm de exercer nas áreas de cada uma, seja na área de comércio, na área de indústria, na área de serviços. No passado dia 11 de junho, a Escola Profissional CISAV recebeu uma delegação de Alicante, Espanha, composta por 8 alunos e 2 professores, no âmbito do projeto Erasmus+. Esta recepção caracterizou-se por uma sessão de boas-vindas da direção da ASIG e pela apresentação do programa a decorrer entre os dias 11 e 18 de junho. A CISAV TV fez a reportagem. No âmbito do projeto Viagens entre Culturas, a Europa dos Contrastes, enquadrado no programa europeu Erasmus+, a EP CISAV recebeu na Associação Comercial e Industrial de Guimarães uma delegação de Alicante, Espanha, composta por 8 alunos e 2 professores. No átrio adjacente ao salão multifunções, um pequeno lanche e uma exposição fotográfica alusiva ao encontro serviu como oportunidade para alunos e professores das duas cidades se conhecerem. Achas importante participares numa iniciativa como esta? Acho importante para conhecermos novas culturas, Guimarães, e para mostrar como é que somos aqui no nosso país. Foste a Alicante, o que é que achaste desta experiência? Achei muito interessante porque tivemos a oportunidade de conhecer culturas novas, conhecemos também pessoas novas, fizemos novas amizades e foi muito giro. Es una experiencia buena, ¿no? Porque estamos en otro país, ¿no? Y saber cómo es la cultura de otro país es importante, ¿no? Porque no todo es igual. Te encuentras con cosas muy diferentes, ¿no? Y la primera impresión es importante. Cuando llegamos aquí, ¿no? Aprender otras cosas y otras culturas. Y eso es importante porque luego en el futuro no sabes dónde vas a ir y todo. Y la impresión también es bueno saber lo que hacen los demás y no solo guiarte por lo que hacen en tu país. Momento então para serem dadas as boas-vindas pelo presidente da ASIG, engenheiro Manuel Martins, e ser apresentado o programa a decorrer entre os dias 11 e 18 de junho. Já que estamos num ambiente tão informal, eu também vos posso pedir isso. Portanto, pontualidade, sobretudo, quer os colegas que estão a acolher, mas o número é maior. Falem-nos um pouco sobre este programa do Erasmus. O programa Erasmus, este programa nasceu de uma parceria com uma escola de Alicante, em Espanha, outra de Itália, Génova, outra da Bélgica e a nossa escola, a Escola Profissional CISAV. O país coordenador é Espanha e o objetivo deste projeto é partilhar um pouco experiências, partilhar a nossa cultura e dar a conhecer um bocadinho aos outros do que fazemos cá em Portugal e do que temos cá também. E conhecer um bocadinho do deles também, claro. Pienso que es un intercambio intercultural entre países muy importante y más con vosotros con nosotros, que somos un país muy afín, que yo es la primera vez que he estado, pero no veo muy poquitas diferencias entre españoles y portugueses. Yo es la primera vez que estoy aquí, tenía muchas ganas, pero la verdad es que me parece que lo que he visto del programa es un programa muy completo.
Y sobre todo lo más importante que encuentro y que tenemos que darle la mayor relevancia es la convivencia entre nuestros alumnos, que aunque ya algunos de ellos ya se conocían en Alicante y creo que estuvieron bastante a gusto allí, yo creo que va a ser recíproco esa actitud de los alumnos. Yo remarco más eso y el conocimiento de vuestra ciudad, que me ha parecido muy bonita. Y creo que nuestros alumnos también sabrán valorarlo, vuestra actitud, vuestro positivismo a la hora de presentarlo. Muchísimas gracias. Na reportagem, Paula Fernandes, imagem João Costa, locução Daniela Gonçalves, CISAB TV. Sr. Presidente, este ano a ASIG, desde a tomada de posse da nova direção, tem desenvolvido diversas parcerias com instituições públicas e empresariais de renome na região. Neste âmbito tem organizado algumas conferências, recentemente o primeiro Fórum Exportador. É este o papel que deve ter uma associação comercial industrial? É um dos caminhos que uma associação empresarial deve tomar. O Fórum Empresarial teve um significado especial. Foi o primeiro ato público do CEDRAC, que é um conselho empresarial da região do Ave e do Cávado, que é uma associação de associações empresariais que todas juntas, portanto, são 9 associações empresariais, representam 14 concelhos e que no total têm cerca de 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes é quase 1/10 do país. Portanto, somos uma associação que representa uma parte significativa, muito significativa, do país que nós somos. E tendo-nos associado, significa duas coisas. As associações já se conheciam bem umas às outras, já pontualmente colaboravam neste ou naquele momento, mas foi a primeira vez que todas se uniram numa entidade só, que se chama então CEDRAC, como disse há pouco. Portanto, começa logo por haver razão para salientar o facto de, num espírito de cooperação, de colaboração, de conjugação, juntamos todos. E como se costuma dizer, a união faz a força e se aplica-se a todos os níveis da vida humana, da sociedade humana, de todas as estruturas humanas e não humanas. Os animais não humanos também são gregários, também se juntam para responderem às suas dificuldades de adaptação com o meio em que vivem. Portanto, em absoluto, de facto, a associação é um valor positivo. Portanto, nós demos esse passo e constituímos formalmente em Conselho Empresarial. E constituímos a pensar, nomeadamente, no novo quadro comunitário de apoio, que tem a ver, obviamente, com a nossa integração na comunidade económica e que, neste caso, tem disponíveis 26 mil milhões para o país investir nas diversas áreas. Não são todas áreas empresariais, embora o investir nas infraestruturas já praticamente não existe neste quadro, foi nos quadros comunitários anteriores, foi para as infraestruturas que grande parte do dinheiro foi gasto, agora vai-se investir principalmente nas empresas. E as empresas representamos nós, associações empresariais, principalmente. Portanto, ao termos dado esse passo de nos associarmos, foi um ato concreto de nos prepararmos para nos candidatarmos com maior condições de sucesso para as verbas disponíveis, os projetos disponíveis, as áreas disponíveis no próximo quadro comunitário de apoio, que vai até 2020. Para além disso, também nos vai permitir outro tipo de ganhos. Vamos poder partilhar entre nós aquilo que cada associação faz de melhor, portanto, partilha com as outras associações e esses aspectos e recebe das outras os outros conhecimentos em áreas que são outros a trabalhar melhor do que nós. E, portanto, estamos, de alguma forma, a dar um exemplo da importância da conjugação, da união de interesses entre várias entidades. Isto aplica-se às associações empresariais, como se aplica às próprias empresas. É também conveniente, nas mais diversas áreas,
que haja união entre empresas, seja por atividades complementares, seja para responderem a economias de escala, seja para responder a encomendas que empresas sozinhas não conseguem, mas unindo-se a outras da mesma área já passam a ter capacidade de resposta, são também ganhos, obviamente, que as empresas podem ter se tiverem uma atitude de se poderem aliar a outras empresas quando isso se justifica. Portanto, a constituição do CEDRAC teve essa importância e essa primeira ação, que foi o Fórum Exportador, teve em particular a justificação das regiões do Ave e do Cávado, são regiões fortemente exportadoras, portanto, são regiões fortemente industriais, e justifica-se que se diga que dentro de todos os concelhos, Guimarães é justamente o concelho mais industrial do país, portanto, há outros concelhos muito industriais, mas nenhum mais industrial do que nós, e somos fortemente exportadores e, portanto, é importante para os diversos concelhos que as empresas que já exportam consigam exportar ainda mais, as empresas que ainda não exportam, mas têm qualidade de produção para isso e, portanto, devem também elas próprias começarem a exportar, isoladamente ou em conjunto com outras escolas, com outras empresas. E isto, digamos, é uma atividade especialmente relevante, porque o país está ainda a sair de uma crise económica gravíssima e este governo tem dito, como já dizia o anterior e como o próximo governo vai dizer de certeza absoluta, que é fundamental para a economia total do país que se aumente o volume das exportações. Portanto, o país ficará melhor, com certeza, ou se quisermos ser mais cautelosos, neste momento ficará menos mal, quanto mais conseguirmos exportar e, portanto, mais riqueza criarmos e melhor a riqueza também seja dividida por todos que partilharam essa produção. Sr. Presidente, convidámo-lo então a ver a reportagem que a CISAB TV realizou sobre este fórum. Damos início aos trabalhos com a sessão de abertura. Decorreu no passado dia 12 de junho, no Hotel de Guimarães, o primeiro Fórum Exportador organizado pelo CEDRAC, Conselho Empresarial do Ave e do Cávado. Este fórum, que contou com a presença de vários empresários e instituições de renome da região, teve como objetivo debater a importância da exportação para o desenvolvimento da região e dos apoios existentes para o efeito. Nós somos, de facto, uma região fortemente exportadora. E mais do que sermos fortemente exportadora, usando uma expressão que o professor Emílio Gomes usou no dia da tomada de posse como Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, em que citou que o Norte gera um superávit de 5 mil milhões de euros, a nossa região também gera superávit. E o superávit que gera tem o peso de ser 50% desses 5 mil milhões. Isto é, o nosso superávit é cerca de 2.500 milhões de euros. Nós estamos num território com uma riqueza brutal. Seja uma riqueza empresarial, 83 mil empresas. É um potencial, mas também é um problema pela sua atomização, pelo seu tamanho, pela sua dimensão mais pequena, o que obriga a esforços de união e a trabalho conjunto. Com 22 mil milhões quase de volume de negócios, com o superávit, o Manuel Martins já aqui referiu, 50% do superávit do Norte destacante, mas também está no Ave e no Cávado 1/3 da indústria do Norte e 1/3 das exportações do Norte. E aquilo que será a ambição dos presidentes que integram o Conselho Empresarial, no fim deste fórum, é que as entidades têm alguma responsabilidade no Portugal 2020. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que nos honrará com a sua presença em breve e que também sentirá o pulsar da sala, mas acima de tudo, cada um de nós que participou neste evento, saia daqui reforçado numa mensagem do coletivo e do muito que valemos no conjunto. Todos sabemos que criar valor e criar emprego é a primeira necessidade que o país tem. Todos sabemos também que a cultura, a valorização do nosso património, do nosso potencial endógeno é fundamental. Mas sabemos que a sustentabilidade de tudo isto só é possível se tivermos empresas a criar valor.
Após as primeiras intervenções, foi apresentado o painel Mecanismos de Apoio às Empresas na Exportação, por António Marques, presidente da Associação Industrial do Minho, que moderou a intervenção dos restantes oradores. Meus amigos não são... E, portanto, podemos ter operações, como temos algumas na nossa região, que contratam centenas de pessoas, milhares de pessoas em este tipo de operações e que exportam serviços. O CEDRAC, Conselho Empresarial do AVE e do Cávado, é constituído pela Associação Comercial de Braga, as Associações Comerciais e Industriais de Guimarães, Barcelos, Famalicão, Vila Real, Vizela, do Conselho de Esposende, a Associação Empresarial de Faf, Cabeceiras de Basto e Celurico de Basto e a Associação Industrial do Minho. Este Conselho Empresarial representa 83.625 empresas da região, que geram cerca de 22 mil milhões de euros de volume de negócios. O primeiro Fórum Exportador contou com a ilustre presença do Sr. Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, que começou por felicitar a iniciativa do CEDRAC e salientou a importância da união destas novas associações, que juntas contribuirão para aumentar a competitividade da região. Na sua intervenção, apresentou as políticas do Governo para a fomentação da economia e apoio empresarial. Eu queria, naturalmente, começar por felicitar a iniciativa do CEDRAC. Eu sempre achei que era razoável o adágio segundo o qual a união faz a força. É evidente que o espírito empresarial é um espírito em que cada um cultiva a sua identidade e a sua especificidade, mas isso não é proibitivo de ganhar escala e de ganhar a própria competitividade em termos de ser uma voz tribunícia da empresa e das empresas para os desafios que o país tem e que a região norte também tem relativamente ao futuro. E, portanto, em primeiro lugar, dou-vos os parabéns pelo ganho em termos de escala e de associação. Presumo que nenhuma das entidades que estão no CEDRAC perde a sua identidade e todas têm alguma coisa a ganhar em poderem falar a uma só voz nos temas que são para vocês relevantes. E saúdo também que a primeira iniciativa tenha que ver com as exportações. A região norte, que tem a cultura empresarial que nós conhecemos, tem os problemas económicos e sociais que nós também conhecemos. A região norte está à frente do resto do país em termos de crescimento de exportações. O país cresceu pouco mais de 4% quando bateu novamente o recorde no ano passado, e enquanto a média nacional era de pouco mais de 4%, a média da região norte era superior a 6%. E, portanto, o CEDRAC está aqui no coração de um crescimento maior e, portanto, de um contributo melhor para a performance do país em matéria de exportações. Este era um primeiro aspecto que eu queria salientar. E dirigimos-nos para lá. Obrigado a todos pela presença e espero que o tenham entrado. O CEDRAC dará continuidade ao seu trabalho, desenvolvendo estas e outras iniciativas que potenciam o crescimento da região. Na reportagem Paulo Fernandes, imagem João Costa, locução Joana Silva, CISAV TV. Um dos pontos altos do evento foi, como não podia deixar de ser, a presença do Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Paulo Portas. A CISAV TV apresentou-lhe uma pequena peça sobre alguns momentos desta presença. No exterior do Hotel de Guimarães, uma delegação sindical esperava o Vice-Primeiro-Ministro, aproveitando o momento para se manifestar. Habituado a momentos como este, o Dr. Paulo Portas chegou com um sorriso, sendo recebido pelo Presidente do CEDRAC, João Albuquerque, e pelo Presidente da ASIG, Manuel Martins. Antes de fazer a sua intervenção e dialogar com os empresários, aproveitou para um momento de pausa. Vamos só tomar um cafezinho também. Não é uma imagem muito interessante. Segundo ponto. Durante a sua intervenção, falou das políticas do Governo e mostrou total disponibilidade para ouvir as preocupações dos empresários. Informação para duas entidades diferentes que se
tivessem espírito cooperativo e essa cultura existisse em Portugal. Sempre bem disposto, momento ainda para saber contornar uma contingência provocada pela enorme presença das televisões nacionais no evento. Outras instituições regionais. Não há nada que caia, não se passa a gancho. No final do fórum, tempo ainda para responder às solicitações da imprensa sobre a atualidade política. Eu acho que uma gestão privada na TAP torna a companhia, que é estrategicamente importante para Portugal, mais livre e menos dependente de direções sindicais que convocam greves inaceitáveis. Porque numa gestão privada, as pessoas têm que pensar duas vezes. Estas direções sindicais fazem essas greves que dão cabo financeiramente de uma companhia porque acham que alguém pagará a fatura. Ou seja, o Estado há de lá pôr o dinheiro. Numa empresa privada não é assim. Eu acho que isso é melhor para os clientes da TAP, que não têm a vida prejudicada de X em X meses. É melhor para a reputação da companhia, porque é muito profissional. E eu também acho que é melhor para os próprios pilotos, que têm um ambiente em que o seu mérito profissional é avaliado e ainda bem porque são bons. Sr. Presidente, a CISAV TV não captou o momento, mas sabemos que no final deste primeiro Fórum Exportador, a ACIG ofereceu ao Vice-Primeiro-Ministro uma monografia editada no âmbito da iniciativa Guimarães, a tradição de cutelarias. Um catálogo recentemente premiado pela Associação Portuguesa de Museologia. Pode-nos falar um pouco deste prémio? Nós aproveitamos a atenção, a disponibilidade do seu Primeiro-Ministro, do Vice-Primeiro-Ministro para vir a Guimarães, para termos uma atenção com ele e lhe oferecermos uma pequena lembrança desse momento. A Câmara Municipal tinha oferecido um livro também com essa finalidade, sobre um livro Guimarães do passado e do presente, portanto um livro que fala sobre a cidade, e como a ação foi em Guimarães, enfim, digamos, centramos em Guimarães em representação de todo o CEDRAC, que é o Val do Ave e o Val do Cávado, e como recentemente a nossa monografia sobre Guimarães e a tradição das cutelarias tinha recebido o prémio de melhor catálogo, também com o acordo de todas as restantes associações que constituem o CEDRAC. Aproveitamos para fazer também oferta ao seu Vice-Primeiro-Ministro, com a particularidade de como fala de ser um livro expressamente sobre uma indústria. E como os bens que esta região exporta são quase todos bens de produção industrial, portanto, se simbolizava nesse livro também, digamos, o tema principal do fórum, que era o tema da exportação, e, portanto, fazer a ligação das exportações às indústrias que suportam estas exportações, neste caso, com esse catálogo sobre a indústria das cutelarias, que é uma indústria também que tem uma importância particular para Guimarães, porque Guimarães é uma cidade industrial há muito tempo, há muitas gerações, portanto costuma-se às vezes dizer que temos monoindústria, nomeadamente a pensar na indústria têxtil. Não é verdade, temos felizmente a indústria têxtil muito importante, de grande produção e competitiva e com inovação, mas também temos confecção, temos cortumes, temos calçado, temos metalomecânica, temos cutelarias, temos orivesaria, etc. A particularidade da indústria de cutelarias é que, se por exemplo a orivesaria, tanto em Guimarães como em Gondomar, por exemplo, ou na Póvoa de Lanhoso, a cutelaria de mesa que se faz em Guimarães só existe em Portugal, em Guimarães. Mas podia-se dizer, existe em Guimarães e em Portugal, mas também existem mais de 10 países na Europa. Não, nós somos o maior produtor europeu de cutelarias. Portanto, é uma indústria que em Portugal só existe em Guimarães, mas somos simultaneamente o maior produtor europeu de cutelarias, por isso 2/3 da nossa produção é destinada à exportação, e o que significa que, como neste momento a produção da China é em todas as áreas e nenhum país consegue concorrer com os preços dos países dos produtores da China, significa que se nós conseguimos exportar é porque nos diferenciamos justamente no design e na qualidade daquilo que produzimos.
Este ano a SIC comemora 150 anos. Pode falar-nos um pouco sobre o programa comemorativo da efeméride? Não posso falar completamente porque ainda vamos fazer uma conferência de imprensa brevemente para apresentar o essencial do que serão as comemorações. Mas posso adiantar alguns dos pontos, aqueles que tomarão lugar no futuro mais imediato. Antes disso, dizer duas coisas. Primeiro, felicitar-vos a vós, a propósito da reportagem que fizeste no Fórum Exportador, porque fizeste a cobertura completa do Fórum e a vossa presença não passou despercebida. Vós estavais identificados com os vossos coletes de futuros profissionais e tive colegas de várias outras associações que referiram de facto a postura autenticamente profissional que vós tomaste. Portanto, mereceis completamente esta referência, este elogio pelo desempenho que tiveste no Fórum. Eu estou só a transmitir também, é o que eu acho também, mas tem a relevância de estar a transmitir o que outros colegas, presidentes de outras associações, me transmitiram também. Em relação, voltando então ao tema dos 150 anos, nós aproveitaremos, 150 anos não é uma data qualquer, todas as datas de aniversário são datas que justificam serem comemoradas com intenção, com preocupação. 150 anos, reforçadamente, justifica que sejam comemorados com ambição. Nós somos das associações empresariais mais antigas de Portugal e também isso dá-nos também maior responsabilidade para a qualidade do programa das comemorações. O mês concreto de aniversário é outubro, mas nós começaremos a comemorar as comemorações no mês anterior, em setembro, com um desfile de moda. O desfile de moda vai também permitir, que é uma das preocupações que nós teremos durante as comemorações, que é mostrar à comunidade, a Guimarães nomeadamente, que a sede da Associação Comercial Industrial de Guimarães é muito versátil, tanto dá para exibir filmes como para concertos de música sinfónica, ou para teatro no nosso Logradouro, ou para passagem de modelos, quer no Logradouro, quer nas instalações interiores. E, portanto, o desfile que terá lugar em setembro será em conjugação com uma empresa da área, tem também essa finalidade, portanto, é um desfile de moda, será provavelmente também de orivesaria, portanto, estaremos a falar de duas indústrias importantes em Guimarães e, através desse pretexto, também mostraremos a versatilidade que tem a sede da Associação. Está também previsto que em outubro, por ser o mês então da constituição da Associação, será provavelmente o mês em que faremos a reinauguração da sede da Associação, após as obras que fizemos e que já concluímos há cerca de 6 anos. Foram obras que custaram muito dinheiro, custaram cerca de 2 milhões de euros, que nós estamos ainda a pagar, mas já estamos a usufruir por completo, porque todas as instalações estão disponíveis, estão prontas a serem utilizadas e têm sido utilizadas muito intensamente. Em outubro e novembro, está previsto, em conjugação com a Universidade do Minho e com a Sociedade de Maria de Charmento, realizaremos um encontro sobre património industrial. Também em novembro realizaremos uma exposição sobre património industrial no Val do Ave, mas principalmente o de Guimarães. Será uma iniciativa tomada também no âmbito do CEDRAC, porque depois essa exposição percorrerá todos os restantes concelhos do Val do Ave e a seguir do Val do Cávado. E teremos também um momento importante, que será o momento de entrega das contrapartidas de uma campanha de angariação de fundos que a Associação preparou e promoveu, justamente para conseguirmos pagar as obras do edifício. Essa campanha tem dado a decorrer, já conseguimos
mais de 300 mil euros por adesão dos empresários, e iremos entregar aos empresários que aderiram as contrapartidas, que são várias, desde a monografia que há pouco falamos, de Guimarães, a tradição das esculturias, a uma coleção de livros chamada Mistérios de Guimarães, que são livros que foram editados nos anos 30 e 40 do século XX, que estão esgotados. São livros que falam sobre justamente os mistérios de Guimarães, sobre dezenas de artes e ofícios de Guimarães, mais de 30. Era uma edição muito importante, muito valiosa, que estava esgotada, e com essa reedição facsimilada estamos também a aumentar a disponibilidade desses livros para os interessados, nomeadamente os empresários também. Serão entregues também 2 serigrafias, uma serigrafia do pintor Vasco Carneiro e outra do pintor José de Guimarães, que também fazem parte das contrapartidas das empresas que aderiram à CAF. Nessa altura também aproveitaremos para falar, e esses 2 pintores colaboraram com grande generosidade com a associação, e portanto também nessas sessões aproveitaremos para falar sobre cada um deles, sobre também o seu percurso profissional. Um é um pintor de Guimarães, mais conhecido em Guimarães, o Vasco Carneiro. Outro é um pintor de renome nacional e internacional, o José de Guimarães, mas ambos são importantes, ambos são pintores da cidade, ambos têm relevância, e portanto justifica-se que também em ato de gratidão para a colaboração que a Associação recebeu deles, façamos também uma exposição sobre o trabalho desses 2 pintores. E este ano a SIG vai ter também um carro alusivo aos 650 anos da Marcha Walteriana. Agradeço-te a pergunta, porque me esqueci de falar nisso, e realmente faz parte também já das nossas comemorações. A Associação Recreativa da Marcha Walteriana costuma ter 8 carros que compõem a Marcha Walteriana, e os temas dos carros, há alguns temas que são comuns em todos os anos, nomeadamente um carro da cidade e um carro dedicado às crianças, e depois os outros são temas de atualidade, seja de atualidade local, seja de atualidade nacional ou internacional. Haverá de facto este ano um carro alusivo aos 150 anos da Associação, eu diria por 3 razões. Porque celebramos 150 anos, é certamente um aniversário relevante para todo o ano que ocorrerá em Guimarães, mas para além disso, presumimos que foi também uma das razões porque a Casa da Marcha decidiu fazer um carro sobre o nosso aniversário, porque a Marcha Walteriana foi justamente iniciada em 1908 pela direção da altura da Associação Comercial e Industrial, e também, para além disso, esta associação foi, durante o século XX, durante dezenas de anos, foi ela a promotora das festas walterianas. Portanto, haveria 3 razões para que este ano, no cortejo da Marcha Walteriana, houvesse um carro alusivo à associação. O carro, não vou antecipar completamente o que vai ser o carro, mas vai ser um carro que falará principalmente sobre a indústria de Guimarães, que é o nosso fator distintivo da nossa atividade económica. Convidámo-lo então a ver uma reportagem que a CISAV TV fez sobre o decorrer dos trabalhos da construção dos carros da Marcha Walteriana. Na Casa da Marcha, em Guimarães, decorrem em bom ritmo os trabalhos de preparação dos carros, que irão desfilar na tão aguardada Marcha Walteriana, que se realiza todos os anos na primeira segunda-feira de agosto, no âmbito das festas da cidade. Quantas pessoas estão envolvidas neste trabalho da construção dos carros? Bem, isto geralmente estão entre 80 a 100 pessoas, não é? Claro que nessas 80 a 100 pessoas não são pessoas que estão aqui assiduamente, não é? Isto varia muito, porque há um núcleo duro que está aqui durante o ano todo, esse núcleo duro à volta de 20 e tal pessoas. Depois, na altura da construção, da elaboração da marcha, o resto do pessoal começa a aparecer. Porque isto aqui, como é por Carolice, só vem quem quer e quando podem. Nós aqui não obrigamos ninguém a vir trabalhar, não é?
porque geralmente aqueles obreiros que têm mais responsabilidades aqui internas, pronto, é que têm quase uma obrigação, né, de estarem aqui, pronto, assumiram, por isso o assumir tem que depois colocar a marcha na rua e pronto, é o que obrigo a estar aqui mais assiduamente quase todos os dias aqui de abril a agosto. Como é definido os temas dos carros? Existe um tema geral para cada ano? Não, geralmente há sempre uns temas praxe, que saem ao longo dos anos, que é o carro da cidade e o carro da criança. E o carro das balonas, que é o último carro que fecha a marcha. Esses três, pelo menos nos últimos 15, 20, 30 anos, e acho que também nos anos anteriores, esses são os carros praxe que vão sempre no desfile, esses três temas, não é? Claro que os outros são todos conforme quem nos propõe, que depois vai à discussão esses carros, pronto, que depois há vários critérios, se coadunam com a marcha, e depois são aprovados pela direção. Raramente recusamos projetos, é só por se me lembro daqui nos últimos anos como diretor, foi 1 ou 2 só também que se recusou por excesso de ideias, não foi por qualidade de ideia, não é? O Sr. Salvador é o responsável pela construção das estruturas dos carros das marchas voltarianas há 49 anos, não é verdade? É verdade, sim, senhora. Pode explicar-nos um pouco deste processo, como nascem as ideias, os desenhos? As ideias nascem através daquilo que cada um tiver em pensamento. Por exemplo, há ideias que aparecem, datas históricas, desde os músicos aos poetas, aos eventos que temos na nossa própria cidade. Temos uma série de coisas que podemos partir daí com os desenhos que fazemos, que idealizamos. E, entretanto, cada um apresenta o seu desenho e as coisas vêm para a minha mão e eu vou executar todo esse trabalho. A construção é difícil? A construção é difícil, é sempre difícil, porque isto não é nenhuma pera doce, porque já o tempo é pouco e como o tempo é pouco a gente tem que se desdobrar, não é? Temos que estar sempre em atividade, porque senão as coisas não chegam a bom porto, como costuma dizer. Este ano a SIG propôs a construção de um carro alusivo aos 650 anos. Como está a decorrer o processo da construção deste carro? Este carro praticamente está pronto. Aliás, eu já fiz parte do carro, umas pequenas coisas, que são uns pequenos adornos, e este carro praticamente está pronto. Pode-nos mostrar o desenho? O desenho tenho ali, podemos, sim senhora. Portanto, este é o desenho que saiu, em que nós temos este carro, será numa posição, assim, nesta posição, porque eu tenho o alçado, isto é lateral, o desenho lateral, depois temos o fundo do carro que é visto de frente e a fachada, que é a fachada da associação comercial. Portanto, isto está numa fase em que me vai durar até ao fim, até aos últimos dias da confecção da marcha, porque isto tem muito trabalho. Eu tenho ali a peça, que depois poderão ver, tenho que fazer todos estes efeitos que estão aqui, não é? Toda esta talha que vai imitar a pedra e, portanto, o resto está tudo pronto, exceto aqui uns pequenos pormenores que estão aí já prontos a trabalhar neles, e depois teremos que colocar aqui neste fundo as bancas dos vários ofícios que vamos ter das diversas artes, que é desde a ourivesaria, à sapataria, aos couros, aos cortumes e às cotelarias. Inclusive também há mais uma, que é os penteeiros. Portanto, há aqui umas 5 artes que nós vamos colocar aqui, que vão ser alusivas a essas artes, e onde terá cada um do seu ofício, cada homem a trabalhar ao vivo do seu ofício. Portanto, é isto em si. Isto foi aprovado, desde que eu apresentei este carro, foi aprovado e executou-se, e ele está pronto praticamente, exceto a fachada, que é uma das coisas que vai durar até aos últimos dias da confecção. Portanto, nós temos a peça em que nós colocamos a data da associação, que foi idealizado aquele arco. Como nós na nossa cidade temos uma série de arcos, somos uma terra em que temos
diversos casos em que encontramos isto na nossa cidade, e eu então pensei fazer isto e receber a roda de indústria, que é o símbolo da associação. A associação, depois disso, penduramos a roda da indústria e temos aqui uma grua, esta grua que está aqui, que vai pegar na roda. Vai fazer a base de segurança da roda. Portanto, a grua vai dar a ideia de que a roda está a ser transportada, a subir ou descer, depende de como as coisas forem entendidas. Entretanto, temos aqui este centro que está aqui, que é o expositor das peças dos vários ofícios que temos aqui em Guimarães, não é? Que será a indústria têxtil, o calçado, o penteeiro, o cotileiro, o uribes. Portanto, vão aqui peças expostas nesta peça, que depois vai em cima daquela roda que está ali, em que isto vai girar em volta da grua, que a grua vai fixa, mas esta peça vai rodar em volta da grua. Portanto, vão-se ver dos diversos lados as peças que vão aqui expostas. Portanto, a fachada está neste estado que estamos a ver aqui, e a partir daqui faltam-nos agora aqui uma série de coisas, faltam-nos as cornisas, o telhado, a beirada do telhado, faltam-nos aqui portas, as de baixo já estão prontas, estão já ali pintadas, e a seguir vamos fazer as portas de cima e colocar varandas também vamos colocar varandas. E depois será todo o adorno, que é a talha de granito que nós temos que fazer, que este é um trabalho, como eu disse há bocado, que vai durar até ao fim da confecção da marcha, porque está aqui muita mão de obra, e esta mão de obra penso que vou ser eu só a executá-la, não vou ter mais ninguém a trabalhar nela, portanto sozinho vou ter que dar saída ao trabalho, vou ter que dar saída a isto e vou ter que dar saída a uma série de coisas que serão para ser feitas, não é? Portanto, isto é a fachada da casa da Associação Comercial e Industrial de Guimarães. Na reportagem, Paula Fernandes. Imagem, João Costa. Locução, Ana Silva. CISAB TV. Sr. Presidente, uma vez mais nós queríamos agradecer a sua presença e as facilidades que nos foram concedidas para a realização deste programa neste belíssimo espaço. E eu é que também tenho que vos agradecer a iniciativa de quereres fazer esta entrevista, e felicitar-vos mais por duas razões. Esta reportagem sobre a Casa da Marcha é muito importante para a cidade, porque a Casa da Marcha, como ouvimos na vossa reportagem, é feita por obreiros que trabalham de graça, e portanto ao ter sido lá mostrar parte do trabalho que eles fazem, e também ouviste que eles estão desde abril até agosto a trabalhar todos os dias para que a marcha saia na segunda-feira das festas, na primeira segunda-feira de agosto, estás a dar informação pública de um trabalho generoso, sem remuneração, que aquelas dezenas de obreiros fazem. Portanto, isto é mérito vosso também. E também felicitar-vos porque a CISAB TV é uma competente muito importante, pedagógica importante no todo da escola, particularmente para o vosso curso de comunicação e marketing, mas também para todos os restantes cursos, porque fala das atividades que vós promoveis nos 3 anos e nos 4 cursos, e portanto tem um papel importante de unidade também de vós enquanto alunos da mesma escola, da CISAV, e de mostrar uns aos outros aquilo que em cada curso e em cada ano ides fazendo. Eu é que vos agradeço e vos dou os parabéns pelo vosso desempenho. Muito obrigada, Sr. Presidente. E por hoje é tudo. Esta foi a informação CISAV TV, um especial à SIG, produzida no âmbito do projeto de aptidão profissional dos alunos Paula Fernandes, João Costa e Carlos Figueiredo, do 12º ano do curso de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, triênio 2012-2015. Esperamos que tenha sido do seu agrado. O meu nome é Paula Fernandes, CISAV TV.